Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Proxação dos Sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre small caps e também sobre dividendos. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e também para quem gostar do vídeo compartilhar aí com seus amigos e amigas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Ferbasa, né, que nós colocamos pelo segundo ano consecutivo como a melhor small cap da bolsa, né? E como muita gente começou a perguntar sobre a Ferbasa, a gente vai atualizar o vídeo, vai trazer algumas novidades. E eu lembro, né, pessoal, que a Ferbasa, coincidentemente, ela é a maior posição aqui no meu portfólio, na carteira Thiago Prux, já faz algum tempo ali que ela está sempre entre as duas, três maiores posições. É uma das posições que a gente tem na carteira micro e small cap e é uma posição que a gente tem na carteira de dividendos também. Então é um ativo que ele pode, né, uma empresa que pode transitar em estratégias diferentes, tá? Eu lembro que a gente sempre escolhe alguns ativos para poder falar nos vídeos e o pessoal que não é nosso cliente entender, né, como funcionam as recomendações na prática, por isso que a gente fala sobre a Ferbasa e fala sobre alguns ativos aí que não é segredo, né, para ninguém que a gente recomenda, mas claro que as carteiras aqui tem outros ativos também, e olhando o desempenho aqui a gente percebe que as nossas carteiras estão bem acima da média do mercado, lembrando, né, que são todas carteiras de baixo giro, aí 10 minutos por mês o investidor consegue tranquilamente seguir. Em termos de resultado, né, pessoal, a Ferbasa divulgou excelentes resultados agora no primeiro trimestre, né? A gente percebe aqui que mesmo com o dólar um pouquinho mais baixo, a receita subiu 42,6%, né? Pelo preço até do ferro cromo, que vem subindo bastante, a expectativa que a gente tem é que isso continue acontecendo. E além disso, o custo do produto vendido subiu só 7,6%. Então o que acontece? Né? A empresa aumentou o faturamento e a inflação não comeu os resultados da empresa. Pelo contrário, a empresa divulgou aqui resultados fantásticos, né? O lucro subiu 327%, saiu de 59 milhões no primeiro tri do ano passado para 252 milhões, com uma margem aí muito boa, né? 34%. Tá? Em relação a essa questão de aumento de preços, né, a oferta ela continua muito apertada, a demanda sobe cada vez mais, lembrando que o ferro cromo, por exemplo, é feito na produção de aço inoxidável, e o aço inox ele tem uma dinâmica bem mais interessante do que minério, do que alumínio, enfim. Então a gente acha que isso vai continuar acontecendo aí nos próximos anos, né, até pelo próprio crescimento da China. Continua aquele problema sério na África, né, que é o maior produtor aí do mundo, e eles já fizeram outro aumento agora em março de 20% para os clientes europeus, e a expectativa que a gente tenha de mais aumentos ainda em 2022. Claro que muita gente pergunta, poxa, Thiago, mas depois a gente vai ver o gráfico, a Ferbasa já subiu bastante, pode subir mais? Isso aí ninguém sabe, né, pessoal? Mas a gente olhando a dinâmica do preço do minério tá boa, né? Hoje não tem motivo, do minério de ferro tá boa, não tem motivo para o pessoal da análise olhar e dizer, não, a dinâmica não vai ficar boa a partir de agora, tá? Precisa acontecer alguma coisa que ainda não aconteceu e que não está no nosso radar. A mesma coisa o petróleo. O petróleo desde 2020 a gente fala a mesma coisa. Aí tem gente que diz, mas o petróleo já subiu de 20 para 40, de 40 para 60, de 60 para 80. E aí o pessoal, ao invés de tentar entender a dinâmica como um todo, fica achando que já subiu demais, né? Tira números não sei da onde, começa a chutar números, não entende nada do que está falando e acaba ficando de fora aí dessas boas tendências, né? Então a gente tem que entender, né, o funcionamento do mercado e o funcionamento aí de cada empresa, e a nossa expectativa com a Ferbasa continua bastante positiva, né? E o que acontece, né, pessoal? Como a gente fala sempre, eu não preciso pensar em ativos de dividendos só aqueles pagadores como empresa do setor elétrico, por exemplo. A gente tem na carteira empresas do setor elétrico, mas é importante, eu já vou comentar mais um pouco sobre isso, que o investidor ele saia da caixa também, porque daí ele consegue ter resultados acima da média do mercado. Eu sempre comento, podem comparar os nossos resultados, e depois eu vou falar só da carteira de dividendos, com outras carteiras de dividendos, ou qualquer outra carteira nossa com qualquer outra carteira que vocês veem no mercado. Pode comparar com gestora, com outras casas de análise, e vocês vão ver que no longo prazo as nossas carteiras rendem muito mais, justamente porque a gente sai um pouquinho da caixa também, tá? Como é o caso da Ferbasa, né? Muita gente nos questionou quando nós colocamos a Ferbasa na carteira de dividendos, por quê?
Ah, a Ferbasa é cíclica. Beleza, mas o fato da empresa ser cíclica não quer dizer que ela não vai pagar bons dividendos. O prazo da empresa ser cíclica quer dizer que ela não vai pagar dividendos de forma estável, como outras empresas conseguem. Né? Mas a gente pode ter um ganho com o preço da ação e pode ter um ganho também com o pagamento de dividendos e a nossa carteira de dividendos dá um up. Né? Sem que isso signifique que a gente se exponha a mais risco. Porque na nossa avaliação, comprar a Ferbasa não era mais arriscado porque a dinâmica da empresa e do mercado que ela atua estava bastante positiva. Então não dá para ficar dizendo que mesmo quem tem uma carteira de dividendos, que só dividendos importa. Para a gente calcular o quanto a gente ganha no mercado de ações, é o dividendo mais a valorização da ação. São as duas coisas. Né? E às vezes com a valorização da ação a gente consegue compensar anos e anos de pagamento de dividendo. Da mesma forma que uma empresa boa pagadora de dividendos, aquelas que pagam de maneira mais frequente, justamente porque os negócios das empresas são mais estáveis, podem trazer estabilidade para a carteira também. Então quando a gente consegue mesclar isso, o desempenho no longo prazo acaba sendo bem melhor, né, pessoal? E o que importa lá no frigir dos ovos é ganhar dinheiro, seja com dividendos, ou seja com a valorização, ou com a possível valorização da ação, ou com o possível pagamento de dividendos. No caso da Ferbasa, o que é interessante? Por que a gente tem que conhecer o negócio? A Ferbasa tem aqui uma fundação, a Fundação José Carvalho, que tem 98% das ações ordinárias e 25% das ações preferenciais. A Ferbasa vai fazer grandes investimentos? Não. Então a Ferbasa tem custo em real, receita em dólar, é bacana nesse sentido, o negócio dela está bombando, e é uma empresa que não vai fazer grandes investimentos. O que a Ferbasa vai fazer com o dinheiro, pessoal? Distribuir de dividendos. Em dividendos, até porque a própria fundação ali precisa desse dinheiro de dividendos, né? Então isso acaba acontecendo, né? Uma empresa boa, ela tem uma capacidade produtiva boa, mas ao invés de aumentar muito a produção, ela consegue aumentar o preço quando o mercado está bom para ela, claro. Né? Ela tá na perna boa agora, né? do ciclo dela, e ela vai pagar bons dividendos. E isso aqui não acontece só com a Ferbasa. A gente tem outros ativos da nossa carteira de dividendos também que seguem a mesma dinâmica. E agora, já em 2022, ela começou a pagar dividendos adicionais. Em 2020 ela pagou 92 centavos, em 2021 42 e ela já pagou R$1 agora de forma de dividendos adicionais. E a gente imagina que isso possa continuar acontecendo porque ela está lucrando demais, né? Como a gente viu aqui, o lucro subiu mais de 300% com uma margem de 34%. Ela teve uma receita de 737 milhões e um lucro de 252 milhões. Então, é muito bacana nesse sentido. Justamente ter esse mix aqui entre valorização da ação e também essa questão do forte pagamento de dividendos. Tá? Tanto que quando a gente olha o gráfico aqui da Ferbasa, se a gente pegar só aquele período ali de pagamento de dividendos de 2020 para cá, as ações subiram mais de 247%. Esse ano a alta ali está em 20%. Fechou aqui sem querer. Está em 22%, né? E ela está pagando dividendo pra caramba. Se a gente considerar o que ela pagou de dividendos em relação a esse preço aqui de trás, 15, 16 reais, é uma empresa que pagou mais de 20% além da alta em dividendos. Isso aqui não é nada desprezível. Tá? Então, quando a gente olha e pensa em montar uma carteira de dividendos, é importante também ter ativos com essa dinâmica da Ferbasa, né? Que é empresa que vai lucrar bem e efetivamente não tem o que fazer com dinheiro e não tem muita necessidade de investimentos, né? Que é o que acontece com a nossa carteira. Aqui está o resultado até atualizado agora, já com o fechamento de junho, 194% contra 70% do Ibovespa e 98% do IDIV. Né? Esse ano ela está subindo em torno de 10% aí a carteira de dividendos. Olhem a diferença, mesmo em relação ao IDIV, né? Na verdade está trocado aqui, tá? O IDIV subiu 98 e o Ibovespa 70. Então o IDIV é esse aqui, ó. Esse gráfico aqui cinzinho. Eu até vou pedir para o pessoal alterar depois. Pô, subiu muito mais do que o índice de dividendos, subiu muito mais do que o Ibovespa. Por quê? Porque a gente pensa fora da caixa. Né? Então, além desses casos como o da Ferbasa, que são empresas que não têm onde colocar dinheiro, nós vamos ter, claro, as boas pagadoras. As boas pagadoras, elas formam a base sólida da nossa carteira de dividendos, o setor financeiro, o setor elétrico, saneamento, setor de telecomunicações, que são empresas que pagam bons dividendos. As empresas de recuperação. O que é uma empresa de recuperação? Hoje todo mundo comenta sobre a Copel. A Copel é uma das maiores pagadoras de dividendos hoje da Bolsa.
Lá em 2018 a gente já tinha Copel na carteira. E lá em 2018 ninguém falava bem da Copel, né? Bastou a Copel subir as ações e ela começou a começar a pagar bons dividendos, que daí todo mundo só fala sobre a Copel. Por que a gente não antecipa isso? Foi justamente o que nós fizemos em 2018. Nós colocamos a Copel na carteira. Se vocês olharem, a Copel já estava uns 15, 20 anos sem entregar grandes lucros, sem entregar grandes dividendos, mas nós vimos um movimento de reestruturação da empresa, de venda de ativos, de melhoria em termos financeiros, de melhoria em termos operacionais, que foi aquilo que aconteceu. Quando todo mundo começou a falar lá da Copel, a gente já tinha saído da Copel e já tinha entrado em outra. A gente passou 3 anos posicionados na Copel, porque as outras empresas, principalmente as de transmissão, estavam mais interessantes. Então, às vezes, a gente pegar uma empresa que está ruim, seja por culpa dela mesma ou por culpa do mercado, mas que a gente sabe que tem boas condições de pagar dividendos, porque as empresas do setor elétrico são boas pagadoras de dividendo, podem trazer ganhos extras em valorização e podem trazer ganhos extras com pagamento de dividendo, e a empresa de crescimento também. Existem várias empresas que estão investindo hoje para crescer, justamente porque elas têm uma expectativa que o mercado delas vai continuar bom nos próximos anos. Então a gente pode ter um pedaço lá da carteira, 10, 15% da carteira de dividendos, nesse tipo de empresa que vai gerar mais caixa no futuro. Tem várias empresas do setor elétrico que estão fazendo isso, elas estão se endividando para aumentar a receita pensando lá na frente. É um setor estável, mas são empresas que vão entregar em termos de crescimento, e quando esses investimentos maturarem lá na frente, o pagamento de dividendo vai ser gordo também, e possivelmente a ação vai ter subido mais do que outras empresas, justamente porque o mercado compra essa questão de crescimento, tá? Então a gente consegue aliar as duas coisas, tá, pessoal? A gente consegue aliar dividendos com crescimento, com recuperação, com boas pagadoras. Isso tudo é bastante importante, pelo menos é a forma que a gente faz aqui, tem dado bastante certo, tanto como eu falei, os retornos aí estão bem acima da média, tá? Então, só para finalizar aqui, pessoal, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, vou deixar o cupom e as informações aqui na descrição, que dá desconto aqui no Full Trader, no Carteiras. As nossas carteiras de longo prazo aqui que eu mostrei estão todas no Carteiras, mas nós temos as estratégias de médio e curto prazo, como Swing Trade, operações de 2 a 10 dias, o rastreador, operações aí de 3 a 6 meses, lembrando que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar as estratégias de médio e curto prazo, e com 10 minutos por mês as de longo prazo. Então, quem nos perguntou sobre a Ferbasa, continuamos com uma expectativa bastante positiva, tanto em valorização da ação e também em pagamento de dividendos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!